A Dieta Espiritual, um programa para eliminar a negatividade e tudo que sobrecarrega a sua vida. Você está gostando da leitura? Se sim, já deixa seu gostei e se inscreva no canal para me incentivar a trazer mais audiolivros como esse. Capítulo 15. Dispersão. Ultimamente, Raul tem se sentido esgotado e suspeita de que isso esteja acontecendo porque fica conectado à internet 24 horas por dia e isso vem minando suas energias. Ele começa a manhã respondendo a mensagens e e-mails pelo celular. Quando chega ao trabalho, o Facebook e o Twitter o distraem e ele custa se concentrar. Para não perder nada de interessante, Raul passa o horário de almoço vendo as últimas novidades nas redes sociais. Quando chega em casa, ele mantém essa rotina insana até a hora de ir para a cama, onde continua navegando no smartphone ou usando o notebook para visitar blogs em que não teve tempo de entrar durante o dia. Quando finalmente apaga a luz, não dorme bem, porque o celular não para de vibrar, avisando-o da chegada de mensagens e novidades, e ele sente necessidade de olhar. Seus colegas de trabalho já notaram que ele tem apresentado uma queda de rendimento. A infoxicação. Em conferência realizada por Alphonse Corneille, fundador da Infonomia, empresa de consultoria sobre novas tendências, numa cerimônia de formatura de pós-graduação, ele compartilhou com a plateia os dados de um estudo realizado em Berkeley, na Califórnia, sobre a quantidade de informação gerada ao longo de um ano. Produz-se um total de 2 exabytes por ano, ou seja, 2 vezes 10 elevado a 18 bytes por ano. Nessa conta entram informações em qualquer formato, ou seja, filmes, vídeos, documentos produzidos em escritórios e também livros. Na verdade, tudo que represente conteúdo produzido por pessoa ou máquina. Por exemplo, também entram os dados recolhidos por satélites meteorológicos, etc. Ainda que seja uma quantidade difícil de imaginar, Corneille tenta mostrar como a quantidade de informações que recebemos atualmente tem crescido de modo exponencial quando comparada com a que o cidadão médio dos Estados Unidos recebia na década de 1960 e a que se supunha que receberia em 2004. Nos anos 1960, quando os meios de comunicação de massa começaram a surgir e ganhar força, uma pessoa normal tinha acesso a cerca de 18 estações de rádio, uns 4 canais de TV e a mais ou menos 4.500 revistas. Na outra ponta, 2004, você tem o equivalente a 18 mil títulos de revistas, 20 milhões de estações de rádio e 2,4 bilhões de sites na internet. Na mesma conferência, Corneille apontou que o maior problema do excesso de informação não é que ela tenha mudado de suporte ou que a tecnologia tenha avançado continuamente. O problema que enfrentamos é de ordem cultural ou psicológica, sociológica, como preferir. O problema é que sentimos angústia ao receber mais informações do que somos capazes de processar e, portanto, não temos tempo para absorver. Não se trata apenas de um problema tecnológico. Por mais que nos próximos anos expliquemos ou criemos tecnologias para resolver o problema do excesso de informação, provavelmente não vamos acabar com o problema, porque a informação se multiplicará de forma muito mais rápida do que nossa capacidade de gerar tecnologias para administrar o fluxo excessivo. Portanto, a ideia a qual vamos ter que nos acostumar é a de que a tarefa de gerenciar informações será cada vez mais importante no nosso trabalho. Um dos problemas que surgem na hora de administrar o excesso de informações nas redes sociais e na internet é o de encontrar ou discernir a relevância do que recebemos. Alphonse Corneille batizou de infoxicação o excesso de informações, uma intoxicação causada por informações em uma situação na qual recebemos mais informações do que é humanamente possível processar. Como consequência, ficamos ansiosos. Em inglês, o termo é information overload, sobrecarga de informações. A infoxicação é um problema da nossa sociedade e, portanto, também uma grande fonte de oportunidades. Quando cunhei o termo, o Google não existia.
Na época, o spam era, talvez, a previsão de algum visionário que todos ignoraram. No entanto, a situação atual é pior do que poderíamos imaginar. A economia da atenção. Em artigo publicado pela revista Wired, em 1997, o físico americano Michael Goldhaber propôs a hipótese de que estávamos vivendo a transição de uma economia de base material, em que a moeda é o dinheiro, para uma economia de atenção, conceito criado por Herbert Simon em 1971, na qual a moeda é a atenção. Vivemos em uma economia na qual o bem escasso é, por excelência, a atenção do público. Vivemos em uma economia da atenção. Quando Goldhaber apresentou essa teoria, a quantidade de informações a ser administrada já era grande. Hoje em dia, o volume é muito maior, como apontou Corneia na conferência, pois estamos infoxicados. Portanto, estamos diante de um problema de atenção. Segundo Goldhaber, o problema pode ser entendido da seguinte maneira: a quantidade de informação que as pessoas recebem não para de crescer, porque a tecnologia permite enviar mais dados em menos tempo e porque há mais agentes emissores para os receptores em potencial. A quantidade de informação cresce de modo exponencial. Por outro lado, a atenção pessoal, o tempo que cada indivíduo pode dedicar à informação que recebe, é cada vez menor, pois temos que dividir a quantidade limitada de tempo da qual dispomos entre uma quantidade de atenção requerida cada vez maior e mais diversificada. Nossa atenção é um recurso escasso. Então, o que fazer diante do excesso de informação? Na conferência, Alphonse Corneia falou dos problemas que encontramos na hora de buscar algo na internet, como fazer a busca e como saber o que é relevante, e deu dicas para tentarmos organizar a busca e a informação. As dicas continuam atuais. A verdade é que neste universo de excesso de informações é necessário termos bem claro qual é a informação crítica a buscar, o assunto sobre o qual preciso estar informado. Sabendo isso, descobrimos quais são seus temas. A partir daí, temos que saber buscar as informações, mas não sabemos fazer isso. Em experimentos que realizamos, tanto com o grupo focal quanto com outros grupos, vimos que as pessoas não sabem realizar buscas, não sabem fazer perguntas a uma máquina e, possivelmente, nem as pessoas. Não se trata de uma habilidade inata, mas de algo que se aprende. Hoje em dia, saber fazer as perguntas adequadas é mais importante do que saber responder. Em seguida, surge outro elemento importante: saber aproveitar quando encontramos a informação por acaso, utilizar a informação encontrada sem querer, com a qual muitas vezes não sabemos o que fazer. É aquela situação em que você recorta uma matéria e pensa: muito bem, encontrei uma coisa que me interessa. Mas o que faço com este pedaço de jornal? Onde guardo? Que mecanismo tenho para armazenar de forma sistemática a informação que recebo? Uma coisa me chamou a atenção. Precisamos conhecer as fontes de antemão, ou seja, saber onde buscar a informação. Recapitulando, por que é interessante que eu esteja informado? Onde busco a informação? Como busco? Como gerencio o que encontrar por acaso? E, finalmente, como filtro o que me interessa e aplico essa informação. Para aumentar a produtividade nos campos pessoal e profissional, precisamos receber e aplicar a informação adequada. A atenção plena, ou mindfulness. Ella Langer, professora de Harvard e autora do livro Mindfulness, Atenção Plena, criou o conceito de mindfulness, que é o oposto da dispersão da qual precisamos nos livrar para voltar a ter foco total. Segundo o psicólogo Miguel A. Vallejo, mindfulness é um termo para o qual não há uma tradução exata. Podemos entender como atenção ou consciência plena, presença atenta e reflexiva. Os termos atenção, consciência e referência ao momento concreto estão incluídos nesse significado. A proposta, portanto, é nos empenharmos em ter concentração total no presente, de forma ativa e reflexiva. A opção de viver o que acontece aqui e agora,
em vez de viver na irrealidade, sonhando acordado. Vicente M. Simon dá outra definição para o termo. Para ele, mindfulness é algo muito simples e familiar que todos vivenciamos inúmeras vezes na vida cotidiana. Quando temos consciência do que estamos fazendo, pensando ou sentindo, praticamos mindfulness. Acontece que nossa mente tem o hábito de ficar vagando, desorientada, pulando de imagem em imagem, de pensamento em pensamento. A atenção plena é uma capacidade humana básica e universal que consiste na possibilidade de nos conscientizarmos dos conteúdos da mente, momento a momento. É a prática da autoconsciência. De acordo com o catedrático de psicobiologia da Universidade de Valência, o conceito e a prática da atenção plena alcançaram grande popularidade porque as descobertas neurobiológicas sugerem que ela ativa e fortalece diversas regiões cerebrais, sobretudo o córtex pré-frontal, encarregadas dos processos integradores mais específicos dos humanos, provocando mudanças morfológicas duradouras no córtex cerebral e nos hábitos mentais. Esses achados enriquecem a neurobiologia interpessoal e confluem para essa ciência que, ao integrar conhecimentos de campos muito diversos, se revela uma fonte de conhecimentos valiosa para a prática clínica da psicoterapia. Autor de The Miracle of Mindfulness, O Milagre da Atenção Plena, o monge budista Thich Nhat Hanh dá um exemplo de como praticá-la. Quando for lavar os pratos, você deve se empenhar na tarefa de forma exclusiva, ou seja, enquanto lava, se concentre apenas em lavar. Nesses momentos, estou sendo completamente eu mesmo, atentando para minha respiração, tomando consciência de minha presença, meus pensamentos e minhas ações. Direcionar a mente e ajudar o corpo. Segundo os especialistas, a atenção plena pode nos ajudar a aceitar as coisas tal como elas são. No entanto, como destaca o Dr. Kabat-Zinn, autor de Coming to Our Senses, O Despertar dos Sentidos, não se deve confundir aceitação com resignação. A aceitação das coisas tal como são requer uma fortaleza e uma motivação extraordinárias, sobretudo quando elas não nos agradam, além de uma vontade de trabalhar com o máximo de sabedoria e eficácia dentro das circunstâncias e com os recursos internos e externos que tivermos para nos acalmarmos, curarmos, reorientarmos e mudarmos o que for possível. Outra autora que aborda o tema é a renomada pesquisadora Winifred Gallagher, na obra Rapt, Attention and the Focused Life, Concentração Total, Atenção e a Vida Focada. Após uma doença grave da qual conseguiu se recuperar, Gallagher passou mais de um ano buscando e avaliando os benefícios de se concentrar no presente e de focar a atenção. A psicóloga Isabel Larraburro, autora de um livro também chamado Atenção Plena, ressaltou durante uma entrevista que um dos problemas da sociedade atual e que afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas é a capacidade de operar em multitarefa. No livro, Larraburro considera que viver com tanta pressa é uma perda de tempo e de felicidade. Mas o que podemos fazer em relação ao modo multitarefa para o qual a sociedade nos arrasta? Larraburro propõe a prática da atenção plena, que, segundo ela, não consiste em ficar com a mente vazia, como aconselham muitos guias de meditação, mas ter atenção a tudo aquilo que está sendo vivido no presente, dando prioridade máxima ao que está sendo feito. Até para ações simples, como lavar pratos, o conselho é realizar a tarefa empregando todos os sentidos para nos concentrarmos no presente. Trata-se de fazer uma coisa de cada vez, sempre com concentração máxima. Se estamos escovando os dentes, devemos sentir a água na boca e o movimento da escova. Assim a vida é vivida com mais plenitude e podemos viver com mais harmonia e felicidade. A técnica vem sendo usada com sucesso em adultos para tratar de diferentes patologias psicológicas e qualquer um pode aprendê-la. Estamos vivendo em uma velocidade que, em outras épocas, seria inimaginável.
Precisamos assimilar essa quantidade de mudanças tão depressa que, inevitavelmente, nossa adaptação deixa a desejar. Cada adaptação gera uma crise. Hoje vivemos uma aceleração das mudanças e, com isso, muitas crises pessoais. E tudo no período de uma única vida. Hoje casamos várias vezes, mudamos de emprego com frequência. Antes, isso seria inconcebível. Mas essa mudança vem repercutindo na saúde psicológica das pessoas, pois o fardo que isso nos faz assumir gera um enorme estresse. A prática da atenção plena. Segundo Israel Manhas, autor de Mindfulness, Atención Plena, La Meditación en Psicología Clínica, Mindfulness, Atenção Plena, a meditação na psicologia clínica. A atenção plena é uma habilidade. Existem vários modos de executá-la. Manhas cita um exercício básico apresentado pelo Dr. Kabat-Zinn. Número 1. Deite-se de barriga para cima ou sente-se em uma posição confortável. Se preferir se sentar, mantenha a coluna ereta e deixe os ombros caírem. Número 2. Feche os olhos para relaxar. Número 3. Concentre a atenção na barriga e sinta como ela sobe e expande-se suavemente quando você inspira. Depois desce e se contrai ao expirar. Número 4. Concentre-se na respiração. Esteja presente em cada inspiração e expiração completa, subindo e descendo, como se fossem ondas no mar. Número 5. Quando perceber que sua mente se afastou da respiração, faça uma anotação mental indicando o que causou isso e concentre-se na barriga, sentindo como o ar entra e sai. Número 6. Se sua mente se afastar da respiração a todo momento, sua tarefa será levá-la de volta todas as vezes, sem se preocupar em descobrir por que se afastou. Número 7. Pratique esse exercício durante 15 minutos todos os dias, no momento em que achar melhor. Note como você se sente ao incorporar uma prática disciplinada de meditação à sua vida. Perceba o que sente ao passar um tempo do dia somente com sua respiração, sem precisar fazer nada. O poder da concentração. Em uma entrevista publicada no periódico La Vanguardia, Lawrence Freeman, diretor da Comunidade Mundial para a Meditação Cristã, fala do poder da concentração e da meditação. Citando o desejo e o sofrimento que nascem do conflito de desejos, que por sua vez surge quando não sabemos o que queremos, ele afirma que a meditação pode nos ajudar a entender o que queremos de verdade. Mas o que queremos? Segundo o especialista em meditação, queremos encontrar nosso verdadeiro eu. Nosso bem-estar está intimamente ligado à maneira como prestamos atenção nas outras pessoas para vê-las tal como são, sem projetarmos nossos desejos e medos sobre elas. Alcançamos o nível superior de conhecimento quando descobrimos que, ao prestar atenção de forma plena, estamos amando. É simples. Vivemos em uma sociedade que enfatiza demais os valores materiais e deixamos de interiorizar os valores espirituais. Isso gera pessoas indefesas e aflitas. Ensinar as crianças a meditar, a prestar total atenção, é a coisa mais importante que podemos fazer. Faça uma coisa de cada vez. Tony Schwartz é presidente e diretor executivo do The Energy Project e autor de Be Excellent at Anything. Seja excelente em qualquer coisa. Em um texto sobre a magia de fazer uma coisa de cada vez, que tem foco no campo profissional, ele questiona a razão de 25 a 50% das pessoas se declararem sobrecarregadas ou exaustas por causa do trabalho. Não é só o número de horas que trabalhamos, mas também o fato de, a todo momento, passarmos horas demais fazendo malabarismo com coisas demais ao mesmo tempo. O que perdemos, acima de tudo, são os momentos de pausa, as linhas e as fronteiras que delimitam quando parar, quando terminar. A tecnologia diluiu essas linhas e não conseguimos mais distingui-las. Não importa aonde você vá, seu trabalho seguirá no insistente e intrometido aparelho eletrônico. É como uma comichão que não conseguimos parar de coçar, mesmo sabendo que coçar só piora a situação. Para Schwartz, partindo-se do pressuposto de que não vamos nos deixar abater por causa do estresse e da saturação de trabalho,
o maior prejudicado com esse comportamento é a produtividade. Por um lado, isso é uma consequência da dispersão. Você se concentra em diversas atividades, mas não se concentra de verdade em nenhuma. E por outro, isso também acontece porque, quando você se desconecta de uma das tarefas principais para fazer outra coisa, o tempo necessário para realizar a nova tarefa aumenta. Mas, acima de tudo, isso se dá porque, se você sempre está fazendo alguma coisa, suas reservas de energia se queimam dia após dia, e à medida que o tempo passa, sobra cada vez menos energia de reserva. Cardápio contra a dispersão. Objetivo da semana. Número 1. A partir de hoje, estabeleça horários em que você não vai sequer se aproximar de telefone, mensagens, e-mails e redes sociais. Depois de chegar do trabalho, você terá no máximo 1 hora para desligar esses aparelhos que exigem sua atenção e só os ligará de volta na manhã seguinte. Número 2. Acima de tudo, evite levar o smartphone, o tablet ou o notebook para a cama. Número 3. Enquanto estiver trabalhando, desconecte-se do Facebook, do Twitter e de qualquer outra rede social que tire sua atenção, a não ser que faça parte da sua tarefa. Também não responda as mensagens no WhatsApp. Número 4. Reserve apenas 2 momentos do dia, por exemplo, a hora do café da manhã e quando chegar em casa, para responder a qualquer mensagem pessoal. Evite ficar em estado de alerta no resto do tempo.